com o Infotarde. Agora nós vamos para o nosso segundo bate-papo de hoje. Há muitos anos, os técnicos agrícolas lutam para a independência, para deixar de ser filiados ao CREA e ter seu conselho próprio. E depois de muitos anos de trabalho, liderado pelo técnico em agropecuária Vitório Freitas, em março de 2018, foi sancionada a Lei 13.639, que permitiu a criação do conselho próprio. E hoje vamos conversar com ele, que participou de todo esse processo de criação do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas. Vitório, boa tarde e seja bem-vindo aos estúdios da Líder FM. Boa tarde, Fábio Melo, boa tarde, Luiz Henrique, boa tarde, ouvintes. Agradeço a oportunidade que a Líder FM 102.7 nos dá de esclarecer para toda a sociedade um tema tão importante. Pois é, Vitório, para a gente começar o nosso bate-papo nessa tarde, eu gostaria que você contasse para a gente como que começou todo o trabalho a favor dos técnicos agrícolas do Brasil. Fábio, na verdade a luta dos técnicos agrícolas é antiga, né? Nós estamos vinculados ao sistema Confecre, mas o sistema Confecre, na verdade, não nos atende. Não nos atende porque nós somos técnicos de nível médio, e o sistema Confecre é para engenheiros. Sim. Né? E isso nós estávamos lá, aí eu não sei dizer para vocês se nós estávamos porque estávamos intrometidos lá ou se o sistema estava nos ajudando, né? Porque na verdade nós não podemos entrar, nós mineiros que somos não entramos em atrito, nós construímos. Mas tivemos lá e agora nós agradecemos pelo momento que tivemos, mas lá nós não tínhamos vez nem voz, nós não podemos ser votados, nós só podemos votar, e tem que ser deles, mas mesmo representando 43% da categoria, da estrutura do sistema Confecre, nós não tínhamos representatividade. Tem as câmaras temáticas de Brasil, para você ter ideia, nas câmaras nacional são 18 representantes, nós não tínhamos nenhum técnico. 1.374 regionais em todo o Brasil, nós não tínhamos nenhum técnico. Como é que a gente representa 43% da categoria e não tem ninguém representando? E isso é uma luta de anos e anos. Outras pessoas participaram, outros lutaram, porém, inicialmente, tudo era trabalhado de uma forma que não era dentro da legalidade. Por que não era dentro da legalidade? Por falta de informação, de conhecimento. Tá? E aí eu tive a grata satisfação e felicidade, em 2013, caiu no Ministério do Trabalho. Porque nós estamos falando de uma autarquia. Sim. E para criar uma autarquia tem que ser iniciativa do Poder Executivo. E tinha mais de 37 pedidos para criar o conselho, mas era pedido de um deputado, pedido de um senador, então isso tinha vício de origem, isso é inconstitucional. E quando caiu no Ministério do Trabalho, eu sou filiado ao Sintamig, Sindicato dos Técnicos do Estado de Minas Gerais. E aí eu estou aqui do Sintamig, juntamente com o Sindicato do Rio Grande do Sul, o Sindicato de Santa Catarina, o Sindicato de Goiás, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, do Espírito Santo, tá? E o de Minas, não posso esquecer, vemos juntos, uma federação foi criada, a Associação dos Técnicos Agrícolas do Brasil, a FENTEC, a OITEC, então lideraram um movimento nesse Brasil, a turma de Pernambuco, e tem um movimento do Brasil que descobriu um dos Sintamig que a gente estava lá, nos procurou, falou, Vitório, nós precisamos criar um conselho, essa luta é antiga, tem que ser uma iniciativa do Executivo e até então não conseguimos sair. Agora eu acho que é a oportunidade que nós temos. E aí também estava liderado pelo deputado Giovanni Cheirinho, que é técnico agrícola lá do Rio Grande do Sul. Aí ele liderou isso e nós fomos até o ministro, a época, Manuel Dias. E ele perguntou como poderia ser feito isso, nós sensibilizamos ele, mostrando para ele a importância disso e que precisava ser criado esse conselho. Aí criou-se ele, pediu para ele mobilizar, criou uma portaria. 59, em 2014, eu tive a grande satisfação de estar nessa portaria, com o técnico agrícola nessa portaria, e nós rodamos o Brasil inteiro, fomos ouvir os colegas, os técnicos agrícolas, e discutir o que seria mais viável, qual a importância disso, e chegamos à conclusão que teríamos que desmembrar de fato e criar o nosso conselho. E o ministro sensibilizou e mandou para a Casa Civil a lei que nós criamos, que hoje culminou na Lei 3.639 de 2018. Agora, Vitório, depois dessa lei aprovada que permitiu a criação do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, terá, nos próximos dias, o processo de eleição do Conselho. Como que é esse processo? Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes como funciona. A lei
3.639, o seu artigo 34, ela diz que a CNPE que é responsável para coordenar o processo eleitoral. A CNPE é a Confederação Nacional das Profissões Liberais. E aí a CNPE criou uma comissão. Aí essa comissão, processando esse processo todo da eleição, e dia 7 de setembro será virtualmente, então, os técnicos que estejam em dia com o sistema Confecre estarão aptos e entrarão lá e vai poder votar na chapa que representa de fato. E nós estamos aí com a nossa chapa. Colocamos pela construção, pelo projeto que nós participamos, nós lançamos uma chapa. Onde eu estou aí representando por Minas Gerais, representando como candidato a presidente. Não é uma candidatura minha, na verdade eu não era inicialmente candidato, foi uma reunião do movimento que eles fizeram em São Paulo, eu nem estava presente e chegaram à conclusão que eu lideraria esse processo. Então, e aí, me fizeram esse convite, eu aceitei, e estamos aí com a chapa que representa a maioria da categoria, que tem trabalhado, eu estou como presidente, representando por Minas Gerais. Nós estamos com um vice-presidente, o Luiz Nelvo, lá do Rio Grande do Sul, da Emater do Rio Grande do Sul. Tá? O diretor administrativo é o Iosmar, também presidente do Sindicato do Espírito Santo, Sindicato dos Tecagreiros do Espírito Santo. O diretor financeiro é o Antônio Thiago, que é presidente do Sindicato dos Tecagreiros de Santa Catarina, tem história também aí. E a diretora de Fiscalização e Normas, que é a nossa colega Daniela Aprijo, lá do Rio Grande do Norte, que é da Emater do Rio Grande do Norte. Vitório, e o que vai ser diferente com esse Conselho Federal dos técnicos agrícolas? O conselho vai ser um conselho próprio da categoria? Como que ele vai funcionar? Luiz, importante, é isso. O conselho é próprio, regido por nós mesmos, tá? Nós construímos esse conselho, na verdade, nós que vamos tocar, que até então é aquilo que nós colocamos no início. Nós caminhávamos naquilo que os outros construíram e diziam para onde nós iríamos. Fazíamos aquilo que os outros diziam, vocês têm que fazer assim, e não o que está na lei. Com esse conselho, nós vamos tocar, nós vamos gerir, nós vamos construir com a nossa categoria e aplicando o que de fato está na legislação. Fazer cumprir o que de fato está na lei do papel do técnico agrícola, das atribuições, e que vem em benefício à sociedade. Com esse conselho, Vitório, os técnicos agrícolas eles estarão mais perto daquilo que é a realidade deles. Seria isso? Isso mesmo. Viver o que de fato está na lei para eles, né? Para nós, né? Vou dizer para nós. Por que isso? Por exemplo, vamos entrar num eixo muito importante. A lei ela proíbe reserva de mercado. Reserva de mercado é inconstitucional, mas nós temos nas atribuições de 2002, no decreto 9.922, quando colocou as atribuições, não sei por qual motivo, se colocou uma reserva de mercado, dizendo que dentro das atribuições do técnico agrícola, uma delas é a elaboração de projeto de crédito para financiamento. Só que limitou a R$150 mil o limite que o técnico agrícola pode assinar. Isso em 2002, o Pronaf, que é uma linha de crédito de agricultor familiar, o limite do Pronaf era R$15 mil. O técnico agrícola assinava um projeto de 150 mil, 10 vezes mais o valor do Pronaf. O Pronaf hoje é 360 mil e o técnico agrícola continua assinando 150 mil. Nós não assinamos nenhum projeto do Pronaf hoje. Então isso é uma coisa que nós vamos ter que defender, nós vamos ter que discutir. E aí o CREA brigou por nós por isso. O CONFER não fez briga nenhuma para isso, para chegar lá e tirar esse sistema. Por quê? Porque não é interessante para ele. Nós, no conselho próprio, nós vamos bater uma das primeiras bandeiras que nós vamos batalhar, porque isso beneficia o técnico diretamente, sim, mas beneficia o agricultor também, porque o técnico que está ali perto dele vai poder fazer um projeto de 350, porque o que limita o conhecimento não é valor de crédito, tá? É habilidade, é aquilo que você qualificou, é aquilo que você é responsável, que está na lei. Então esse é o nosso entendimento. Então isso é uma das bandeiras que também vai defender. Vitório, eu achei muito interessante, né, o lema da chapa de vocês, que é o Mãos que Alimentam o Brasil. Né? Achei muito interessante, eu queria saber sobre o fundamento desse lema e quais são as propostas da chapa de vocês. Então o lema Mãos que Alimentam o Brasil, eu diria da seguinte forma, que nós estamos começando porque o Conselho do Brasil, mas são mãos que alimentam o mundo. Porque eu falo isso da seguinte forma,
Nós hoje, num clima tropical, num Brasil que nós temos com esse, com aptidão, com áreas cultiváveis que se tem, e quem de fato põe a mão na massa, quem de fato está no campo, quem de fato está direto ao lado do agricultor, do produtor desse Brasil, que seja o pequeno, que seja o grande, seja o agronegócio, tem um técnico agrícola ali. Então todo esse alimento que chega na mesa do consumidor brasileiro do mundo tem um técnico agrícola ali acompanhando. Então, por isso que nós somos a mãos que alimentam o Brasil, porque de fato nós alimentamos esse Brasil e vamos alimentar o mundo, porque o mundo precisa do Brasil para produzir alimento, a preservação, as nascentes, algo que vai ser o grande lema do futuro, tá? Alimento e água vai ser, vocês podem colocar isso bem claro, e o técnico agrícola está envolvido nesse contexto como um todo. Agora, Vitório, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui na Líder FM, eu queria que você explicasse como que o técnico agrícola vai fazer para votar e também que você deixasse uma mensagem para esses técnicos agrícolas que nos acompanham nesse momento. Primeiro, para votar ele vai, no dia 7 de setembro, virtualmente, tá? Todos aqueles que estão aptos, que estão em dia com o seu conselho, vai entrar, vai poder votar ali na plataforma e aplicar o seu voto tranquilamente. E eu não poderia deixar, quando você colocou aqui, sobre as propostas, né? Nós temos algumas propostas, antes de eu encerrar, já que eu tenho tempo a cor, né? Tenho que fazer as minhas propostas também, né? Fazer a minha propaganda. Então nós temos algumas linhas muito específicas, por exemplo, eliminar o valor limite de crédito. Nós vamos trabalhar para isso, isso é fundamental, tanto para o técnico quanto para a sociedade. A qualificação profissional e análise da grade curricular é um dos temas que nós também vamos trabalhar. Por quê? Porque a grade curricular do ensino técnico no Brasil, ela precisa ser revista, ela precisa saber, será que a realidade dessa grade curricular está de acordo com a realidade do país, do momento, com a projeção futura de emprego, de mercado, a projeção futura de desenvolvimento. Então nós temos que discutir isso com a grade curricular, junto ao MEC, junto ao FNDE, nós temos que estar juntos, não tem que ter conceito simplesmente para dizer, para fiscalizar. Nós temos que orientar, antes de fiscalizar, nós temos que orientar e construir para onde nós queremos. A categoria junto ao trabalho profissional, nós temos que discutir hoje, que tem no mercado, diz assim, eu preciso contratar um técnico agrícola para a empresa A ou B, ou seja, só que chega lá, na hora que ele chega lá, ele é técnico agrícola, na hora de colocar na carteira de trabalho, assina como operador de máquinas. Isso nós vamos fiscalizar. Aquele que também na casa de produtos agropecuários, fala, não precisa de um técnico agrícola para colocar aqui para acompanhar. Só que na hora que chega lá, na hora de assinar a carteira, coloca o balconista. Sim. Então essas linhas que são os papéis, né? Nós vamos trabalhar com um banco oficial de oferta de emprego, de trabalho, de oportunidades dentro do conselho. Nós vamos dar essas oportunidades, nós vamos qualificar constantemente esse profissional. Qualificar como? Porque às vezes o profissional sai da escola, do ensino técnico, mas surgiu um mercado, ele não conhece tudo, ele não sabe tudo, mas surgiu agora nesse momento um emprego que precisa de um cidadão para dar uma assistência numa área específica, numa granja, alguma coisa. Então nós vamos trabalhar para treinar ele para ele sair do mercado e para esse mercado. Então nós vamos trabalhar fiscalizando, mas vamos estar orientando nisso. Tá? A adesão a um sistema de crédito onde possa envolver esse profissional, onde ele possa ter condições, ter benefícios, a família possa também ser contemplada. Porque nós não podemos ter um conselho da forma que nós temos só de fiscalização, só de cobrança, nós precisamos construir junto, tá? E nisso nós vamos buscar parcerias também com as instituições. Nós sempre falamos isso. Aqui em Minas Gerais nós não brigamos, nós dialogamos, nós construímos. E nós vamos dialogar sempre, nós vamos construir sempre. O piso salarial é uma das bandeiras, nós vamos trabalhar em cima disso. Até que você tem um piso salarial. Então são eles, vamos construir muito dentro da legalidade, dentro da Constituição daquilo que está previsto na lei. Deixar minha mensagem final, que você não pediu, já estou tomando tempo, é deixar da seguinte forma. Primeiro agradecer a vocês, a Líder FM, pela essa oportunidade, tá? E agradecer a todos os ouvintes que deixou o seu tempo por isso, mas deixar aqui para os colegas técnicos agrícolas do Brasil que esse é um momento ímpar da história da nossa categoria e não podemos deixar no ar simplesmente para qualquer um. Precisamos de fato eleger, construir junto quem de fato representa, quem de fato está na ativa, quem de fato está construindo. Isso eu falo porque a nossa chapa é a única chapa onde todos os membros dela estão na ativa, atuando como técnico agrícola por esse país. Por isso peço apoio, a força de todos os técnicos que venham
me acompanhe, esteja conosco com a chapa Mãos que Alimentam o Brasil. É isso que eu gostaria de deixar, essa mensagem. Estamos juntos, contamos com o apoio de todos no dia 7 de setembro.